Há uma cidade no coração do mundo, cujos muros sussurram histórias de fé, guerra e glória. Uma cidade que viu reinos se erguerem e caírem, que testemunhou o cumprimento literal de profecias escritas milhares de anos antes de acontecerem. Essa cidade é Jerusalém. Mas algo estranho está acontecendo agora. Não é apenas o peso da história que paira sobre suas ruas. É como se o próprio tempo estivesse se curvando para cumprir um propósito divino. A atmosfera parece carregada, como se algo invisível estivesse prestes a se manifestar. O que está prestes a acontecer em Jerusalém pode mudar o destino do mundo inteiro e talvez já esteja mudando sem que a maioria perceba. Há sussurros entre rabinos, arqueólogos e líderes espirituais. Há tremores sob a terra. Há movimentações políticas que desafiam a lógica e a ordem global. Uma profecia que permaneceu adormecida por séculos parece ter despertado como um gigante prestes a se levantar. Os olhos do mundo estão se voltando para Jerusalém, não apenas por sua importância geopolítica, mas por algo mais profundo, algo espiritual, cósmico. O retorno de Jesus Cristo, anunciado com clareza nas Escrituras, pode estar mais próximo do que imaginamos. E não estamos falando de meros boatos ou interpretações dúbias. Estamos falando de evidências que se acumulam, sinais que convergem e movimentos que se encaixam perfeitamente nas páginas da Bíblia. Se você está assistindo a este vídeo, pare tudo por um momento. Este pode ser o conteúdo mais importante que você verá hoje. O cenário profético está sendo montado diante dos nossos olhos, e os eventos que se desenrolam em Jerusalém não são aleatórios. Eles são peças de um grande plano traçado por Deus antes mesmo da fundação do mundo. E se você deseja entender o que está acontecendo, e mais importante, se preparar para o que está por vir, então inscreva-se agora em nosso canal. Ative o sininho, pois nos próximos minutos vamos revelar informações que têm sido ocultadas do público, mas que se alinham com os últimos sinais antes do retorno de Cristo. Vamos começar pelo renascimento de Israel. Durante quase 2000 anos, Israel deixou de existir como nação. Os judeus foram espalhados pelos 4 cantos do mundo, vivendo como estrangeiros, sofrendo perseguições e mantendo viva sua identidade de maneira milagrosa. A Bíblia, no entanto, foi clara. Israel voltaria a ser uma nação antes da volta do Messias. Em Isaías 66:8 está escrito: "Pode uma nação nascer num só dia?" A resposta veio em 14 de maio de 1948, quando, após os horrores da Segunda Guerra Mundial, Israel foi oficialmente reconhecido como um Estado soberano, em um único dia. Esse não foi apenas um evento histórico, foi um cumprimento exato da profecia bíblica com uma precisão que desafia qualquer explicação humana. Mas isso foi apenas o começo. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel recuperou Jerusalém, que passou a ser novamente o centro espiritual e político da nação. Em 1995, o Knesset declarou Jerusalém como a capital eterna e indivisível de Israel. E em 2018, os Estados Unidos, a maior potência mundial, reconheceram oficialmente essa decisão, transferindo sua embaixada para lá. Esses movimentos não são apenas geopolíticos, são proféticos. Eles apontam diretamente para a preparação do palco para eventos apocalípticos, como descrito em Zacarias, Daniel e no próprio livro de Apocalipse. O segundo sinal está diretamente conectado ao primeiro, a reunião do povo judeu em sua terra natal. Nunca antes na história da humanidade, uma diáspora tão prolongada foi revertida com tamanha intensidade. Milhares de judeus estão retornando a Israel todos os anos, impulsionados por uma força que muitos chamam de sionismo moderno, mas que espiritualmente pode ser entendida como o cumprimento de Deuteronômio 33:4, onde Deus promete reunir seu povo de todas as nações para onde os espalhou.
Ezequiel 37, no famoso Vale de Ossos Secos, simboliza esse renascimento, essa convocação espiritual que está unindo judeus do mundo inteiro para o cumprimento final de um propósito divino. Mas há algo ainda mais impactante em andamento: os preparativos para a construção do terceiro templo. Para muitos, isso pode parecer um sonho distante ou até uma ficção conspiratória. Mas em Jerusalém, o Instituto do Templo já produziu todos os utensílios sagrados, treinou sacerdotes segundo a linhagem levítica e confeccionou vestes sacerdotais com base nas instruções do Antigo Testamento. Eles estão prontos. Só falta uma coisa: a permissão política para iniciar a construção. Segundo Daniel 9:27, um pacto será feito com muitas nações, mas esse acordo será quebrado na metade, e nesse momento o sacrifício será interrompido, o que só pode acontecer se o templo estiver de pé. Esse pacto é frequentemente associado a um líder mundial carismático que surgirá em tempos de crise global. Segundo 2 Tessalonicenses 2:4, esse homem irá se exaltar a ponto de se sentar no templo de Deus, proclamando ser ele mesmo Deus. Para que isso aconteça, o terceiro templo precisa existir. E as movimentações políticas atuais, inclusive em relação à solução de 2 estados e a crescente pressão sobre Israel, indicam que esse tempo pode estar muito próximo. Mas há um detalhe que poucos conhecem. Antes do templo ser construído, é necessário que ocorra a purificação do local com as cinzas de uma novilha vermelha sem defeito, conforme está descrito em Números 19. Por mais de 2 milênios, Israel não encontrou uma novilha que cumprisse todos os requisitos. Até que em 2022, 5 novilhas vermelhas perfeitas chegaram a Israel vindas dos Estados Unidos. Se uma delas permanecer sem defeito até atingir a idade correta, poderá ser sacrificada, abrindo caminho para a purificação do templo e o início de sua reconstrução. Um sinal que muitos consideram assustador por sua precisão e timing. Enquanto isso, cientistas estão registrando uma atividade geológica estranha no Monte das Oliveiras. Segundo Zacarias 14:4, quando Jesus retornar, seus pés pousarão sobre esse monte que se dividirá ao meio. Curiosamente, estudos recentes apontam a existência de uma falha sísmica sob o Monte das Oliveiras. Se um terremoto de magnitude significativa ocorrer, o monte poderá realmente se partir ao meio, exatamente como profetizado. Isso levanta uma pergunta inevitável. Os sinais estão se cumprindo de forma literal e inegável, e nós estamos prestando atenção? Além disso, há um foco crescente da comunidade internacional sobre Jerusalém. A proposta da divisão da cidade, colocando partes sob controle internacional, tem ganhado força. A ONU, a União Europeia e outras entidades têm pressionado por essa divisão. Mas Zacarias 12:3 é claro ao afirmar que Jerusalém será uma pedra pesada para todas as nações, e quem tentar movê-la será ferido. Estamos diante do cumprimento dessa profecia também. O palco está montado, a cortina está prestes a se abrir, e cada peça está se encaixando com precisão sobrenatural. Se os sinais já começaram a se manifestar, a pergunta não é quando, mas estamos preparados. O retorno de Jesus não é um conto simbólico ou uma metáfora. É uma certeza para os que creem. E o que está em jogo é eterno. Enquanto os sinais aumentam em intensidade e frequência, uma pergunta ecoa nos corações dos fiéis ao redor do mundo. Estamos vivendo a geração que verá o retorno de Jesus Cristo? Essa não é uma suposição leviana, mas uma análise à luz das Escrituras. Jesus, no famoso sermão profético de Mateus 24, descreveu detalhadamente os sinais que antecederiam sua volta. Entre eles, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, fomes, pestes, terremotos em vários lugares e a multiplicação da iniquidade. Você consegue olhar ao seu redor e dizer que não estamos vivendo tudo isso agora?
O mundo está mergulhado em crises múltiplas. Guerras explodem em regiões estratégicas. O colapso moral atinge níveis jamais vistos. A ciência aponta para desastres naturais que ocorrem com mais frequência e intensidade. As divisões políticas e sociais estão dilacerando nações por dentro. E no centro desse turbilhão está Jerusalém, uma cidade menor do que a maioria das capitais mundiais, mas que concentra um peso espiritual, político e profético incomparável. Joel 3.2 fala sobre o julgamento das nações por causa da divisão da terra de Israel. Ali os julgarei por terem espalhado o meu povo entre as nações e repartido a minha terra. Isso significa que toda e qualquer tentativa de dividir Jerusalém ou de interferir na soberania de Israel trará consequências catastróficas. E no cenário atual, diversas nações que outrora apoiavam Israel estão mudando sua postura, condenando abertamente sua presença em territórios disputados e exigindo concessões. A Bíblia, no entanto, já advertiu: quem tocar em Israel, toca na menina dos olhos de Deus. Zacarias 2:8. Nesse contexto, a vinda do terceiro templo representa muito mais do que um edifício. Ele será o epicentro de uma série de acontecimentos apocalípticos. A abominação da desolação, mencionada por Jesus, só poderá ocorrer dentro do templo. O anticristo, esse líder mundial ainda oculto, profanará o local sagrado, exigindo adoração e iniciando a grande tribulação. Muitos acreditam que isso será precedido por um período de aparente paz, que enganará a muitos. Mas essa paz será uma ilusão, uma armadilha profética que trará destruição repentina, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:3. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Hoje, os preparativos estão sendo feitos nos bastidores. O Temple Institute já recriou todos os utensílios sagrados com precisão milimétrica. Os sacerdotes estão sendo treinados. Até mesmo a linhagem levítica foi rastreada por testes genéticos para identificar os descendentes diretos de Arão. Tudo está pronto. Falta apenas o início da construção. E para muitos, isso acontecerá não por guerra, mas por meio de um acordo político e espiritual envolvendo judeus, muçulmanos e a comunidade internacional. Algo que parecia impossível há algumas décadas, mas que agora está sendo negociado em reuniões confidenciais entre líderes de diferentes religiões. Paralelamente, o Monte das Oliveiras, onde, segundo Zacarias 14, os pés de Jesus tocarão ao retornar, está sendo monitorado com atenção por geólogos. Descobriu-se uma falha geológica exatamente sob o monte, capaz de provocar uma separação literal da Terra, tal como descrito na profecia. Imagine o impacto se um terremoto repentino dividir o Monte das Oliveiras ao meio. O mundo chamaria de desastre natural, mas os que conhecem a profecia saberão que não se trata de mera coincidência, mas do cumprimento literal da palavra de Deus. E então, nos voltamos ao que Jesus declarou em Mateus 24. Os discípulos perguntaram quais seriam os sinais do fim, e Jesus respondeu com clareza: falsos cristos surgiriam, muitos seriam enganados, haveria fomes, terremotos, pestes e perseguição. O amor de muitos se esfriaria e a iniquidade se multiplicaria. Você pode dizer com sinceridade que não vê tudo isso acontecendo agora? Ainda mais importante, Jesus disse que o Evangelho seria pregado em todo o mundo como testemunho às nações, e então viria o fim. E hoje, com a internet, as redes sociais e os canais de evangelismo digital, a mensagem de Cristo está alcançando até os lugares mais remotos do planeta. Além disso, Jesus alertou sobre um tempo de tribulação tão severo que nunca houve nada igual, nem jamais haverá. Esse período será marcado por dor,
confusão espiritual e engano em larga escala. Falsos profetas e falsos messias tentarão seduzir até mesmo os eleitos, mas Jesus deixou um aviso. Seu retorno será visível, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Não será um evento secreto nem simbólico, será inconfundível. E após os sinais cósmicos, como o escurecimento do Sol e da Lua e a queda das estrelas, todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. A figueira, que representa Israel, foi usada por Jesus como símbolo. Quando seus ramos florescessem, seria sinal de que o verão estava próximo. Ora, se Israel floresceu em 1948, essa pode ser a geração que verá o retorno de Cristo. Ele mesmo disse: esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. E embora ninguém saiba o dia nem a hora, Jesus ordenou que vigiássemos e estivéssemos preparados. Infelizmente, muitos ainda zombam das profecias. Outros vivem como se nada estivesse acontecendo. Mas a realidade é que 81% das profecias bíblicas já se cumpriram com precisão absoluta. Das 735 profecias registradas nas Escrituras, mais de 590 já aconteceram. O restante, cerca de 20%, está relacionado ao fim dos tempos, ao juízo final e à volta de Cristo. Isso significa que estamos a poucos passos do cumprimento total da palavra de Deus. E isso não é uma suposição, é um fato baseado na matemática profética. Por isso, devemos fazer mais do que observar, devemos nos preparar. A Bíblia não nos revela essas coisas para despertar medo, mas para gerar arrependimento e fé. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. O tempo é curto e os sinais estão em toda parte. Jerusalém está no centro do palco profético. O terceiro templo está prestes a se erguer. As nações estão se alinhando conforme predito, e a terra está tremendo sob os pés do monte onde Jesus retornará. Estamos prontos? Estamos vivendo como se acreditássemos que ele voltará a qualquer momento? Ou estamos adormecidos, ocupados demais com as distrações do mundo, ignorando os gritos do céu e os sinais da terra? Chegou a hora de acordar, de abandonar o pecado, de buscar a Deus com todo o coração, de viver como se cada dia fosse o último, porque um dia será. E para aqueles que estiverem preparados, será o início da eternidade ao lado do Salvador. Mas para os que rejeitarem os sinais, para os que zombarem da profecia, será um tempo de trevas e dor, como o mundo jamais viu. Jerusalém não é apenas uma cidade, é o relógio profético de Deus, e o ponteiro já está apontando para a meia-noite. Quando os pés de Jesus tocarem o Monte das Oliveiras, não haverá mais tempo para se preparar. O tempo é agora.